Alô! Dia 7 de julho de 2019. Caro, o inusitado programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como avisa. Fala, Pedrinho! Alô? Cobriu de lona é circo. Descobriu é o Pulando a Cerca. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. De perto, ninguém é normal. Vai, Daniel! Obrigado, Pedrinho! Olha só, Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. Aliás, por que pular a cerca? Por cima, pelo meio, por baixo, porque a gente vê o outro lado. O muro, a gente não vê nada. Mas pulando a cerca. E por que pular a cerca? Porque o outro lado tem educação, saúde, justiça, democracia, arte e tudo mais que o homem merece. Olha só, o apresentador do programa sou eu, Daniel Suturianci, médico, único apresentador de televisão do mundo que desativa AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo, e estou aqui no ar pulando a cerca. Ora, que bom. Olha só. Olha, vamos... Aliás, cada vez que a gente convida uma pessoa para pular a cerca, é uma fração importante da população do Brasil que é 519 anos vem pulando a cerca. E com dificuldade, mas pular a cerca é tudo. Então, mete a cara, pula a cerca. Olha só, o convidado de hoje é o simpaticíssimo, o estudiosíssimo, o gostosíssimo, o tesouríssimo, doutor Vitor Porteiro. Vem, Vitor, pular a cerca! Pulou. Senta aqui, isso. Tudo bom? De manhã... Como é que tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Olha só. Ouvintes, telespectadores. Porque o programa está no ar sempre. Tá Olha, com 30 anos que você está no ar, né? Mais ou menos. 19 anos. Olha só. Anos, tá vendo? Olha só. Foi assistir? Hã? Fez assistir? Fiz. Então, para pular o seu, que você fazer o assistir. Conversar com calma. O doutor Vitor é psiquiatra. Eu estava no Canadá recentemente e voltou ao Brasil por fazer uma tese legal. Olha só, mas vamos começar o programa. É o seguinte, eu não vou perguntar a tua infância, a tua adolescência, porque é psiquiatria ou não. Isso é suficiente. Isso está na outra entrevista que nós fizemos há 5 anos atrás. Isso, olha só. Tudo. Eu vou perguntar ao Vitor. Vitor, por Deus, olha só. O que é a loucura? A loucura, segundo o que a gente tem trabalhado, vivido, né? Que a gente vem da escola da Anísio da Silveira, né? Então ela fala que a loucura é um inumerável e perigoso estado do ser, né? Que é o Arthur, né? E eu acho que a loucura é o terreno da vida humana, entende? A vida humana se constituiu sobre a loucura, né? Sobre o que nós chamamos de loucura, sobre esse terreno das fantasias, das imaginações, dos sonhos, né? Da relação com a natureza, da relação com os animais, não é? Então a gente vê que a loucura, ela realmente é uma matéria assim, que está em toda parte. E qualquer coisa que dá assim, diferente, a loucura aparece, né? Ela assume, ela é muito presente. Então, Vitor, por Deus, olha só, o que é a loucura brasileira? Essa loucura brasileira está desafiando a todos nós, não é verdade? Sim. Tá todo mundo, a gente está fazendo clínica, né? Estamos atendendo muita gente aí no Rio, várias comunidades e tal. A loucura brasileira
é a loucura do povo que não conhece a própria origem. Não é isso? Aí não conhece a própria origem, não tem raiz. Não conhece as raízes, não conhece a própria história, não conhece a própria trajetória, não tem autoestima, né? Não tem autoimagem, não tem autoestima. Não tem autoestima, ferrou. Aí o palhaço leva, né? O tarado leva, né? Porque você está ali entregue a qualquer força que aparecer, né? No seu campo psíquico. Mas e o que é a loucura brasileira? Veio da escravidão. Vem de trauma, né? Trauma Acumulado, né? São traumas coletivos. Quase, Vitor. Primeiro a escravidão mesmo, né? A escravidão pegou todos nós, né? Porque mataram muita gente nas ruas, mataram muita gente nas praças, nos pelourinhos, né? Açoitamentos públicos, assassinatos públicos. E um trauma que tem aparecido muito e que a gente tem estudado muito é o trauma da Inquisição. Inquisição. Que 300 anos de Inquisição, né? Que existiu no Brasil. E a Inquisição né? A gente pode até sentir um pouco esse cheiro de Inquisição, porque era terror ideológico, né? Era terror de quem paga mais, né? Quem paga está livre, quem não paga vai ser processado, vai ter seus bens tomados, vai ter sua família expulsa, vai ser queimado vivo. Então tudo isso são traumas, né? São traumas coletivos, são cenas macabras, né? Cenas públicas macabras que marcam o inconsciente brasileiro. E quando eu olho a realidade das comunidades com assassinatos, genocídios, mortes, né, guerra civil, eu sempre penso nisso, que essa história do Rio de Janeiro foi o maior porto de escravos, né, da história das Américas, né? Então ali era cotidiano, né, a morte, o assassinato, a vala coletiva, né, o enterro coletivo. E ao mesmo tempo as classes médias brasileiras sempre submetidas a esse terror de ter a sua avó queimada, de ter a sua mãe queimada com acusação de bruxaria. Do século XIV ao século XVIII, né, que foi o tempo que eles queimaram bruxas durante a Inquisição, se estima que 9 milhões de mulheres foram queimadas vivas em 4 séculos. Então é um trauma que não recuperou. E quando eu vejo assim, hoje, essa questão do feminicídio, estão matando as mulheres, abusando das crianças, atacando os gays, atacando os transexuais, atacando os feministas, atacando o meio ambiente, Brumadinho, Mariana, destroem tudo. Eu fico olhando, é sempre o padrão de forças excessivamente masculinas, agressivas, atacando forças femininas que também adoecem, né, e adquirem um padrão de devoramento das relações. Então acaba que os dois lados adoecem. Então a gente está lidando com traumas transgeracionais amplificados, né? Traumas que atravessam gerações, que passam de geração em geração e que, justamente pelo fato da gente não conhecer a nossa história, não conhecer o nosso inconsciente, né? Não conhecer a nossa trajetória, não ter anamnese. Você sabe que o último autor da minha tese é Hipócrates. Eu fiz doutorado para voltar para o Hipócrates. É mole. E o Hipócrates falava, é a anamnese que cura, né? Tem que fazer a anamnese, juntar as memórias, restaurar as memórias. Então eu tô vendo que eu voltei para o Brasil para tentar trabalhar isso na minha experiência, que não se interrompeu, né? Nós sofremos inúmeros ataques aí, confusões, que essa gestão pública de canibais psicológicos, né? Um devorando o outro, mas nós não interrompemos o trabalho e voltamos ao Brasil justamente na tentativa, na esperança de conseguir ajudar nesse processo de anamnese, né? Então a gente faz isso com os nossos clientes, com os nossos pacientes, com as pessoas que trabalham conosco. E o que o nosso trabalho mostrou, que vem da doutora Nise, né, do Carl Jung e tal, é que essa anamnese precisa incluir a cultura. Precisa incluir as pinturas, os desenhos, as esculturas, os cinemas, os filmes, porque aí está o patrimônio simbólico, o patrimônio das memórias do nosso povo, né? Então aí está um problema grande no Brasil. Vitor, você falou Inquisição. Inquisição, o Brasil hoje, 2/3 da população são de origem judaica. Tem esse fato. Os judeus em Portugal e na Espanha. Que vieram para o Brasil, eram chamados de marranos. Marrano significa pouco. Exatamente. E o Brasil, Silva, Pereira, todos os portugueses. No nome que transformaram. Os cristãos novos, né? Pereira, Silva, uma porção. Exatamente. Então a gente tem origens ocultas, né? Existem capítulos ocultos da nossa história que não podem ficar dessa maneira. Inquisição, escravidão e o genocídio que está em curso. Não se interrompeu. E violência. Violência, assassinato, o governo do pai assassino, o governo do pai é traidor. Então eu fui pro México, né? Tava falando para você. Uma das pistas assim mais fortes que eu vivi nesse trabalho fora do Brasil foi quando eu fui convidado para ir para o México trabalhar
numa comunidade em Cuernavaca, em 2017, numa cidade, né, em Cuernavaca, para fazer uma residência artística de um mês na residência do Davi Alfaro Siqueiros, que é o terceiro muralista mais importante lá do México, amigo do Diego Rivera, da Frida Kahlo, daquela turma que, né, que fez história lá. E o Siqueiros ficou muito famoso, ficou rico e deixou uma casa muito grande de oficinas e tal, chamada Lataieira, em Cuernavaca. Eu fui fazer residência lá. E o primeiro fato que eu comecei a trabalhar estranho, que me sugeriu uma anamnese que precisava ser clareada, era quando eu comecei a perguntar sobre a origem da ocupação espanhola, né, da invasão espanhola no Império Azteca. E aí eles contam que era o imperador Montezuma, né, que estava lá governando quando o Cortés chegou. Tinha uma série de profecias que anunciavam o fim do mundo, que anunciavam que ia acontecer uma desgraça muito grande. Mas ele chega, o Cortés e o Montezuma se encontram. E o que ninguém sabe direito é que o Cortés, ele era assassino em série, era serial killer. Ele matou a esposa, matou os generais, matou os assessores. Matou o Montezuma. Matou o Montezuma, traindo ele depois que foi aceito. Porque tudo sugere que aconteceu algum ritual entre eles, né? Eles se encontraram em alguma cerimônia ritual. O Cortés tinha uma tradutora, que era La Malinche, que hoje no México é sinônimo de traidora, né? Se você falar, é um malincheiro, é um malintista, é um traidor, né? Ele fazia essa tradução, mas aconteceu alguma coisa no nível ritual ali que o Montezuma falou: ele é nosso irmão, ele é sacerdote de Quetzalcóatl, ele é sacerdote de Deus, ele é um homem de Deus, tal. E aí ele se apresentava como um homem da Igreja Católica, de fato, né? Trazia as Bíblias, né? E trazia escondido a Inquisição. E aí ele é aceito no palácio, conhece todos os segredos, fez igual o que o Temer fez com a Dilma, que aparecia junto, porque aí vai transferindo o poder simbólico, né? Assim? Vai transferindo o poder simbólico e daqui a pouco, um ano depois, ele mata o Montezuma, assassinado, né? Ninguém sabe direito como, mas foi ele que matou. E isso virou uma grande fofoca no México, porque ninguém tinha consenso. E eu vi isso na população, na comunidade, com 25 pessoas que estavam trabalhando, a maioria mulheres, e a gente viu que tinham várias versões sobre o mesmo fato. Tinha alguma fofoca ali que acabou que deixou o fato histórico obscuro. E aí eu fui trabalhar com as xamãs. Eu fui para Amatlán de Quetzalcóatl, eu fui para as cidades ali em Morelos, né, que é onde tem uma alta incidência de xamãs, é um lugar importante na cultura indígena, né, ali dos mexicanos. E aí a xamã me falou assim: meu filho, não acredite nos livros, escute as avós. As avós sabem a história. E ela me contou também que ela faz teatro nas comunidades, e que ela justamente retrata essa cena da invasão dos espanhóis, deles serem bem recebidos, os índios. Nós, os índios, os indígenas, né? Nós, brasileiros, os indígenas, nós somos hospitaleiros, não é verdade, Daniel? A gente recebe todo mundo entra, não sei o quê. E na época aqui do Brasil, tinha o costume de dar uma mulher, né? O cunhadismo, né? Dar uma mulher para o estrangeiro, que é uma maneira de vincular e tal. Então o Cortés foi bem recebido em Tenochtitlan, que era a cidade do México, né? A maior cidade do mundo. E esse cara entrou e deu um golpe de Estado. E desde então é golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Nós vivemos essa cultura do patriarca assassino. E isso é uma cultura antiga, né? De 5.000 anos, né? Vem do início da cultura da civilização na Suméria, né? Na Europa. Então, o que nós estamos lidando, me parece, assim, do ponto de vista psiquiátrico, e eu acho que o Jung, ele ajuda muito aí, porque ele ajuda a gente a identificar esses personagens mitológicos, personagens históricos, traumas que estão instalados no inconsciente coletivo, feridas coletivas. E é óbvio que nós temos uma ferida coletiva, é óbvio que nós temos uma tendência patológica à traição, né? A gente que é brasileiro, né? Você e eu, a gente, né, que luta para fazer uma psiquiatria brasileira, uma psiquiatria cultural, uma psiquiatria ligada com a história das pessoas, ligada com as comunidades, com o patrimônio identitário das comunidades, porque é por aí que cura. A gente tem que brigar, não é isso? A gente tem que brigar, porque nunca entendem que tem o Hipócrates, né? Juram para Hipócrates, mas não praticam Hipócrates, não é verdade? Porque hoje aí tem muito dinheirista se passando por alquimista, não é isso? Então a gente fica nessa situação e é muito triste o que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos vivendo um genocídio, né? A polícia aumentou em 400% a matança, né? Estão matando, eles entram na comunidade, matam 15, 16 pessoas, matam as pessoas nas salas das casas, matam as pessoas nos lares, né? A incidência de doença mental nas instituições, no governo, nos funcionários públicos, nos policiais,
há quantas décadas que está se publicando que que há uma altíssima incidência de doença mental entre os policiais e que isso está aumentando. Uma altíssima incidência de doenças mentais nas comunidades socialmente vulneráveis, nas professoras que estão com as crianças. Quem bate em criança aí, né? Quem é brasileiro? Quem dá surra nos filhos? Dar surra nos filhos é uma ótima maneira de adoecer mentalmente. É uma ótima maneira de implantar a cultura da irracionalidade, da violência. Então a gente tem assim um desafio que pra gente que ama o Brasil, né, pra gente que ama o povo brasileiro, pra gente que é brasileiro, que vem, né, da história do povo brasileiro, da história das comunidades do povo brasileiro, a gente tem um grande desafio que parece que é um desafio de saúde mental, né? É um desafio de você encontrar o nosso trauma, encontrar nossas feridas, pra gente poder curar essas feridas e ter um mínimo de paz, né? O mínimo de civilidade, o mínimo de harmonia social. E a gente consegue fazer isso em pequenos grupos, não é isso? Não é verdade? As experiências de psiquiatria comunitária, de psiquiatria cultural, de psiquiatria, né, transcultural mostram que no nível do pequeno grupo é possível sim fazer esse trabalho cultural, discutir a questão identitária, a história das pessoas, e nós conseguimos. O que nós estamos discutindo agora é a necessidade de comunicar isso, né, de tornar isso comum, e a necessidade de uma política pública que seja menos anti-humana, né? Não é nem antipopular, não, é anti-humana, né? Porque o que está sendo feito é aniquilação. É a coisa da droga, agora está voltando o manicômio, né? Você está acompanhando. Parece que o grande problema da humanidade é controlar o homem. O Nelson Vaz, né, que foi meu orientador aqui da UF também, ele falou isso esses dias num texto. Ele falou assim: o grande problema é o seguinte, tem aqueles que tentam entender os eventos de forma isolada, para dominar os eventos e analisar de uma forma separada. E há aqueles que entendem que os eventos não são isolados, que é uma cadeia, né? Que é uma rede, que é um processo ecológico, um processo biológico, um processo de saúde, um processo de doença. Então tudo isso é uma diferença fundamental. E a gente estava conversando há pouco sobre essa coisa do excesso da razão, né? Hoje nós não estamos doentes mental por falta de razão, não. É excesso de razão. E não é falta de informação também, não. É excesso de informação. É tanta informação, tanta tecnologia que a gente não consegue lidar com as próprias máquinas que a gente inventou, né? E aí os fetiches, né? As compulsões, as loucuras invadem, né? E vão governar. Estão governando, nós estamos vendo. Eu estou falando, não são os egos, né, que estão funcionando, são os arquétipos. São forças violentas, forças que não têm argumentação racional, que não têm argumentação moral, né? É tudo na base do fetiche, da loucura, né? Da corrupção, né? Então você compra, quem compra manda. Quem quer dinheiro, né? Eu sempre lembro do Silvio Santos jogando: quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro, né? E o povo se joga no chão, rola no chão. O que é isso? Fetiche, né? Então na clínica que a gente está fazendo, o fetiche pelo dinheiro é o primeiro problema, a primeira desordem de saúde mental. E qual médico vai ter condições hoje de discutir fetiche por dinheiro? Se a medicina está totalmente adoecida por fetiche por dinheiro. Eu fico desesperado porque a gente recebe jornalzinho do Conselho Federal de Medicina, jornalzinho do CRM, comunicação, não sei o quê. É só palestras assim, como ganhar dinheiro na medicina. Mas a medicina, o ícone é São Lucas. Pois é. Mas eu diria que são lucros. São lucros, né? E o Hipócrates dizia: o médico que trabalhar por dinheiro perde o seu poder de cura, porque perde a sua liberdade de falar a verdade e de contradizer o paciente. O paciente mental, particularmente, precisa ser contradito, né? Ele precisa ser revelado que ele está entrando num circuito de autodestruição, né? E que se não for contradito, como é que ele vai perceber isso, né? Ô, Vitor, vamos falar da loucura, falando da loucura brasileira, a loucura mundial. Sim. É a mesma coisa, a mesma sombra, né? Tá espalhado por todo lado. Tá acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, no México. Feminicídio no México tá bombando também. Agora, o que é interessante, que eu acho que esses 10 anos de prática, né? Que a gente tá fazendo uma outra entrevista 5 anos depois, depois do Canadá e tal, é o Jung, viu? A doutora Anise. Nós somos brasileiros aqui, todo mundo é brasileiro, do lado do Engenho de Dentro, lá do Grande Meia, do subúrbio do Rio de Janeiro, entende? Daquela zona quente e densa, né? Ali do Rio de Janeiro, que a doutora Anise chegou lá em 1944, né? Falaram: Anise da Silveira, vai dar choque aí no pessoal. Ela falou: não, choque eu não dou, não. Eu tive presa, né? Ela ficou presa
Então como que eu vou dar choque? Aí não dá choque e começa a trabalhar num canto lá daquele hospício, né, do Engenho de Dentro, e vai fazer uma grande descoberta, né? Ela vai fazer uma grande descoberta de que os pacientes graves, os esquizofrênicos, os psicóticos crônicos, que estavam abandonados dentro daquele hospício há 30, 40, 50 anos, eles, quando tratados com respeito, né, com sinceridade, num ambiente de afeto e liberdade, num ambiente de colaboração. Por que não colaborar com os pacientes, não é verdade? Por que nós temos que competir com os doentes? Por que nós temos que dominar os doentes o tempo inteiro? Com esse pensamento bélico de dominação o tempo inteiro, né, de opressão. Então a doutora Anise, que era uma mulher spinoziana desde a adolescência, né, já tinha conhecido Spinoza na biblioteca do pai, né, em Maceió, ela fala, eu não vou fazer isso. E o Spinoza, de fato, é a grande virada, é o maior cientista desse campo, porque o Spinoza fala, as emoções são imagens, e as imagens são emoções, que isso é o trabalho da Anise, né? Então ela vê que esses esquizofrênicos gravíssimos, incomunicáveis, né, muitos deles com mutismo seletivo e outras coisas que a gente vê nessas populações abandonadas de hospício, eles então eram capazes de fazer desenhos, pinturas, esculturas, teatro, música, dança, encadernação. Ela faz 17 atividades no primeiro ano de trabalho, né, de 44 a 45, e dessas 17 atividades, ela tem um ateliê que tem um funcionário da direção que é artista, que é o Almir Mavignier, não é isso? E esse Almir Mavignier vai ajudar ela a fazer um belo ateliê, vai apresentar ela aos maiores artistas do nosso tempo brasileiro, Mário Pedrosa, o Abraão Palatinic, todos que frequentaram o Engenho de Dentro, uma grande quantidade de pessoas, Cecília Meirelles, o Rubens Correia, né, os grandes atores. Então fizeram grandes eventos, grandes coisas artísticas naquele hospício, e ela então começa a ver que essas pinturas apresentam símbolos, né? Símbolos que são símbolos mitológicos. E ela fica muito confusa com isso. Como assim? Que um esquizofrênico, bruto, né, perigoso, abandonado dentro de um hospício, seja capaz de pintar símbolos mitológicos que ela foi identificando. Ela fotografa esses símbolos e manda para o Jung, para o Carl Jung, que estava vivo, né, na Suíça, e ele convida ela para trabalhar e para exibir o trabalho dela em Zurique, no Congresso Mundial de Psiquiatria, em 57. Ela vai e volta. E quando ela volta, ela funda o Museu de Imagens do Inconsciente, que hoje tem mais de 350 mil obras, mais de 70 anos de experiência, e é o mapa da loucura universal, porque o que aparece no Museu do Inconsciente aparece em todo canto. Eu lá no Canadá pude trabalhar Shakespeare, e trabalhar Bacantes, e trabalhar Dionísio com os pacientes, porque os mesmos arquétipos que nós trabalhamos no Engenho de Dentro, com doentes psicóticos, é verdade, que são outra apresentação, no Canadá são neuróticos, né? Psicose latente. O Jung falou neurótico é um psicótico latente. Então, lá nós vimos os mesmos conteúdos, tem tudo publicado, 9 teses já saíram, né? De 2017 até agora, 9 teses de mestrado e doutorado saíram. Uma das minhas clientes no Canadá, que virou atriz, né? Que meus pacientes viram atores, né? Não fica paciente, vira ator o mais rápido possível. Ela escreveu uma tese sobre isso. Escreveu uma tese de como que a interpretação dos personagens, a dramaterapia, o Jung, a Anise da Silveira, ajudaram ela a encarar os próprios traumas e entender que ela buscava uma realização do ser feminino dela, né? Então tem essa questão da cultura que a doutora Anise mostrou de uma forma definitiva, e o brasileiro é isso. Se o brasileiro não conhecer a doutora Anise, vai conhecer quem? O Neymar? Né? Neymar? Que é um psicopatazinho, né? Uma coisa disfuncional, como aquele outro que matou a esposa, e os outros vão matando, aí mata todo mundo, o filho do outro atropela, mata, né? Do Ike Batista, mata, e fica por isso mesmo. Então a gente tem esse governo do assassino, entende? Olha só, você falou da doutora Nise da Silveira. A Nise da Silveira introduziu o gato. O gato. O gato e o cachorro. A própria Nise da Silveira é uma gata que atravessou os muros, a prisão, a grade do hospício e conseguiu, com afeto, trabalhar essa questão toda. Exatamente. Eu reconheço, eu acho que a doutora Nise da Silveira é uma gata. Ela é o máximo, ela é uma gata. A maior psiquiatra brasileira, sem dúvida, não há paralelo. O único paralelo que é poderoso também é o Osório César, né?
em São Paulo, que trabalhou no Juqueri, se correspondia com o Freud e trouxe para dentro do Juqueri, do hospício do Juqueri, os maiores artistas de seu tempo, como a Nise. O Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, ele namorava a Tarsila do Amaral, o Flávio de Carvalho, os maiores artistas do modernismo, os antropófagos todos, né, da Semana Moderna de 22, trabalharam dentro do hospício com o Osório César, Osório Taumaturgo César, que era músico, era artista, era crítico de arte e era correspondente do Freud. E lá no Juqueri tem um museu também do Osório César, até agora, que pode visitar. Inclusive, eu recebi pelo Facebook que eles estão fazendo festivais culturais à moda do que nós fizemos no Engenho de Dentro. A moda dos Ocupas Nise, né, que nós fizemos, que você participou, eles estão fazendo lá no Juqueri. Então eu até submeti um projeto para fazer um espetáculo sobre Osório César, porque eu acho que é outro personagem brasileiro que precisa ser resgatado. E a Anísia Silveira era uma grande poetisa. Poetisa, uma artista, é. Um verdadeiro gata. Uma gata maravilhosa. Exatamente. Revolucionária, uma cientista, um Galileu da medicina, e né? E atravessou as grades do hospício. Foi presa, foi torturada. O trabalho dela foi fechado várias vezes. Sacanearam ela, desoneraram, destruíram, fizeram tudo. Envenenaram os bichos, né? Os gatos e os cachorros. Um dia apareceram todos envenenados, né? Por perversidade. E ela realmente não ficou muito... O Drummond tem um texto sobre ela, né? Que ele chamado Doutora Anísia. E ele comenta isso, ela foi atacada, foi presa, foi sacaneada. Aí agora estão exonerando, estão demitindo ela, tem que fazer uma sociedade de amigos do museu para poder defender o trabalho, não sei o quê. E apesar disso tudo, ela não ficou uma pessoa amarga. Ao contrário, fez um trabalho de grande dignidade humana, devolvendo a dignidade para as pessoas mais consideradas mais perigosas, mais brutas, mais incapazes. Ela entrou e mostrou que era possível. E o que hoje nós precisamos fazer é atrair os médicos para a Anísia da Silveira. Porque não tem médico. O Lula Vanderlei é o último médico, né, lá do Engenho de Dentro dessa turma, né? Ele está em vias de se aposentar. Eu fui tirado, fui expulso do hospício. Ser expulso do hospício é melhor do que fugir do hospício, não é não? É melhor, que eles não querem que eu volte. Então eu estou na comunidade, estou trabalhando. Agora eu vou ocupar a Biblioteca Parque Estadual na Presidente Vargas. Começa dia 9 de julho, às 15 horas. Venham todos, quem quiser aprender a fazer teatro e fazer dramaterapia, né? Que acaba que o nosso doutorado é em dramaterapia, né? Psiquiatria transcultural e dramaterapia à moda do Jung, né? Então nós estamos fazendo isso. E eu acho que o que nós precisamos fazer é o debate público, né? O debate público da medicina, o debate público da ciência, o debate público da saúde mental, porque o que está predominando no Brasil hoje é a loucura, a mediocridade, a mentira, né? A ciência de péssima qualidade, uma ciência manipulada, uma ciência falsa, uma ciência que é corrompida pelas grandes instituições, pela indústria farmacêutica, pela indústria das armas. O maior financiador de ciência no mundo é o Departamento de Defesa, o Departamento da Guerra, não é, nos Estados Unidos? O segundo maior financiador é a indústria farmacêutica. Então, será que os cientistas vão continuar sendo cientistas se tiverem se desligado da multidão? Como pergunta o Brecht, no Galileu? Então, nós estamos desligados da multidão. E a multidão está ensandecida pelos WhatsApps, pelos, né, Instagram, Facebook, que injeta lixo o tempo inteiro, é uma futilidade louca. E o Shakespeare, no Hamlet, que nós estamos trabalhando ele há 5 anos e estamos com ele em cartaz, fechamos a temporada no Meyer, né, foi muito legal, ele fala, ajusta o gesto à palavra e ajusta a palavra ao gesto, né? Ele fala, ajusta a palavra à ação e ajusta a ação à palavra. Então, faça o que você fala e fale o que você faz. Entende? Porque isso é importante. Isso chama coerência, né? Isso chama coerência do que você está fazendo. Então, para a saúde mental, isso é muito importante. Porque quanto mais você vai ficando teórico e vai falando, aí fala uma coisa um dia, faz outra, aí ouve um negócio errado, aí tenta fazer quebra a cara, não sei o quê... Tem o Perry que ele fala assim, você desajusta o afeto da razão, né, da ideação. Então você tem uma ideação que precisa estar consoante com o afeto, precisa estar ajustada ao teu estado do corpo, porque eles são expressões da mesma substância. A tua mente e o teu corpo são expressões simultâneas da sua mesma substância, como diz o Spinoza, não é isso? Então, a gente tem que fazer esse ajuste. E no paciente psíquico, né, o paciente está em sofrimento psíquico agudo, de modo geral, que a gente vê isso. É a cisão entre gesto e palavra, né, entre ação e palavra. E você fica preso no mundo das palavras, né? Você fica preso no mundo das imagens, fica preso no mundo dos sonhos. Então, é uma incoerência muito profunda, né? Uma incoerência tão profunda que te leva
à autodestruição, né? E nós estamos vivendo isso em nível populacional. Por quê? Você liga a televisão, tem alguma palavra responsável sendo dispensada na televisão? Tem alguma ação responsável sendo dispensada na televisão? Ou é só lucro, 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 fetiche pelo dinheiro, não pense em crise, trabalhe, né? Então isso tem a ver com infundir esse pensamento fragmentador, esse pensamento contraditório, esse pensamento que um grande autor da psiquiatria contemporânea, que é o Gregory Bateson, né, que é um antropólogo da psicologia, um ciberneticista, ele fala: a comunicação mentirosa é patogênica. Você não pode jogar mentira na comunicação pública, porque isso enlouquece a massa. A galera que está, né, se nutrindo dessa informação pública vai nutrir veneno, né? Vai entrar veneno pelo ouvido. E o que nós estamos vivendo é isso, a vulnerabilidade de uma população imensa, de 200 milhões de pessoas. Nós sempre pensamos nisso. Nós somos 200 milhões de brasileiros, bicho. Você não tem cérebro o suficiente? Então, a ingenuidade é uma forma de insanidade. Você tem que se anestesiar, não é isso? O Carlos Drummond de Andrade, ele fala: os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Trouxe bailarinas, trouxe imigrantes, trouxe um grama de rádio. Os inocentes, decididamente inocentes, tudo ignoram. Mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem, né? Então isso é uma loucura. A gente está decididamente inocente, né? A gente está ignorando a população de rua que está aumentando na nossa cara, né? Nós estamos ignorando as comunidades que estão sendo assassinadas, exterminadas, removidas. Nós estamos ignorando os malucos, os hospícios, os presídios. Nós somos a terceira maior população carcerária do mundo, né? Então, eu vi isso no meu trabalho muito. Quanto mais, e você vê no seu trabalho também, que é a mesma coisa. Quanto mais a gente despreza a sombra, né, e quanto mais a gente despreza o diferente, quanto mais a gente despreza o outro, mais a gente fica bruto, e mais a gente fica agressivo, e mais a gente fica perigoso. Então eu acho que o trabalho do Hotel da Loucura, né, que a gente realizou durante 7 anos dentro de um hospício público, que foi uma política pública que a gente fazia, a gente tinha muito essa preocupação de que fosse um lugar de diálogo, um lugar de encontro, onde você possa descobrir a diferença do outro, que em nível psicológico significa descobrir a sua própria diferença, né? Descobrir aquilo que você ignora dentro de você. E a doença mental, o fanático, né, o fanatismo é esse que não aceita a sua diferença. Então o feminicida é aquele homem que tem uma mulher dentro dele, porque todos nós somos bissexuais do ponto de vista psicológico, né? Então todos nós temos uma alma feminina, todos os homens têm uma alma feminina e todas as mulheres têm uma alma masculina, né? Isso é sabido, Jung fala muito disso. Velho Freud já dizia que todo ser humano é bissexual. Então esse homem que acha que ele é só macho, espada, ele é o cabeça de piroca, né? Que pensa com a cabeça de baixo, que só tem uma visão única. Quando ele se sente confrontado pelo feminino que está dentro dele, ele prefere matar a ver que ele também tem aquele sentimento dentro dele. Então o Jung, ele diz, todo homicídio tem um quê de suicídio, né? E todo suicídio tem um quê de homicídio. Então essa concepção que eu acho da mente coletiva, né? De que nós temos uma mente coletiva, uma mente que está todo mundo ligado, né? Um patrimônio coletivo, cultural, psicológico, eu acho uma noção muito útil hoje na clínica. Eu vejo que essa loucura que a gente está falando não é só na população humana. A loucura, o ambiente tá também. Louco também. Totalmente. Muito bem falado. Muito bem falado. Totalmente. Os ecossistemas estão todos desarranjados, as cadeias de peixes, de invertebrados, de insetos, de formigas, as abelhas estão perturbadas. O ambiente, a temperatura está elevando, né? O nível do mar está elevando. É uma loucura ecológica, né, justamente. O mar, o rio, floresta. Exatamente. É loucura terrestre. É uma comunidade louca. É uma comunidade biológica, né? Uma biosfera que está ensandecida. E esse ensandecimento realmente começou tem 50 anos, na verdade, né? Porque é quando essa revolução industrial aí, que eu acho que um ponto de inflexão muito importante é a bomba atômica, né? A bomba... Né, eu li outro dia, eu vi um documentário falar que os Estados Unidos jogaram a bomba atômica no Japão porque o Japão estava hesitando em aderir à política econômica. Olha isso.
Porque depois da bomba atômica, o mundo inteiro dolarizou. E quem vai dizer que não? Né? Porque eles estavam propondo ali aqueles, né, a fundação ali do pós-guerra, né, que é quando entra essa hegemonia imperial norte-americana, né? E eles, por causa da ciência, né, eles trazem os cientistas da Europa, os judeus cientistas, os alemães cientistas, vão para os Estados Unidos e ali eles produzem a bomba atômica e eles jogam a bomba atômica num momento em que a guerra já estava ganha e que o Japão já estava totalmente arrasado, apesar de estar resistindo, etc. E aí eles sinalizam isso, que eles não iam aderir à política econômica. E eles vão lá, jogam a bomba atômica. E aí perguntam, e agora, vai aderir ou não vai aderir? Aí eles aderem, o mundo inteiro adere e a gente está... Plano Marshall. Plano Marshall, e aí entra essa desindustrialização totalmente maluca, né? Totalmente desabrida, né? Descontrolada. Então, isso tudo... Agora, o que é muito importante que a gente está falando aqui, né? Que está chegando no final, é essa questão da história, da memória, né, Daniel? É da história e da memória que vem a cura. É da história e da memória que vem a anamnese, vem a possibilidade do indivíduo se posicionar, né? A possibilidade do indivíduo se posicionar junto dos seus ancestrais ou contra os seus ancestrais, né? Se vai se posicionar ao lado dos astecas ou ao lado do Hernán Cortés, né? Se vai se posicionar ao lado do patriarca assassino ou ao lado das comunidades que estão em violência, né? Então, a gente que é médico, né? A gente jurou para Hipócrates, não é isso? A gente jurou ser fiel ao preceito da ciência, da caridade, da honestidade. Então, é um momento que a gente tem que fazer esse retorno. Eu achei isso muito interessante, que o último autor da minha tese tenha sido Hipócrates. Eu começo com eu falo do Maturana, né? Falo da neurobiologia que nós trabalhamos e tal. Falo da Nise, falo do Jung, falo dessa linha clínica. E num determinado momento do estudo, né? Num determinado momento da tese, eu começo a reler Hipócrates. Eu falo, mas o Hipócrates já falou tudo isso? O Hipócrates, no livro das epidemias, ele fala, para você diagnosticar o doente, tem que saber a história dele, tem que conhecer a natureza em geral, tem que conhecer a natureza do homem em particular, tem que conhecer a história da comunidade, tem que saber que água o paciente bebe, quem dá água para ele, que comida o paciente come, quem dá a comida para ele, onde ele vive, o que ele sonha, quais são os objetivos da vida dele, se ele tem diferenças no discurso, quais são os silêncios, quais são as palavras, os sonhos. Aí você fala, mas o Freud não brigou com todo mundo, foi perseguido até morrer por causa de trabalhar sonhos e tal, e o Hipócrates já tinha cantado a pedra. Então você vai ver que a medicina realmente está passando por um delírio racionalista, né? Um delírio da razão, um delírio do excesso de ciência, um delírio do excesso de racionalidade, e isso faz com que a medicina perca as próprias raízes. E o que nós, aí estamos atendendo muita gente, graças a Deus, né? A gente quer atender muita gente mesmo, mas os pacientes todos assim falam para mim, muitos falam, nunca fizeram anamnese comigo, doutor, nunca fizeram anamnese, nunca perguntaram a minha história e a história da minha família. Nunca perguntaram o que aconteceu com você e com a sua família, cara. O que aconteceu para vocês estarem assim? Para estar aí desse nível de violência, esse nível de disfuncionalidade? Inclusive, isso acontece nas doenças crônicas. As doenças crônicas, doenças autoimunes, infartos, doenças cardiovasculares graves, todas estão ligadas com traumas familiares, cascatas de traumas dentro da família. E como que nós vamos abordar isso? Individualmente? Alguém tem poder psicológico para abordar isso individualmente? Nem o Jung conseguia. Né? A gente tem como abordar coletivamente, abordar através da cultura, abordar através da política pública, da medicina de comunidade, da psiquiatria comunitária, da psiquiatria de família, a psiquiatria, né, social, a psiquiatria cultural. E eu, graças a Deus, estou professor lá na McGill, né? Eu agora vou, dia 15, dar um curso lá sobre arte e saúde mental, e está sendo uma grande honra, porque lá na McGill tem gente psiquiatra cultural do mundo inteiro, né? E eu estou trabalhando com 2 psiquiatras canadenses, né, já há 4 anos, que são pessoas muito referenciadas nesse campo. Então eu acho que a gente está tendo assim, um sucesso internacional, né? Eu fui agora dar aula na Bienal de Veneza, né, na abertura da Bienal de Veneza. Vou para o Canadá agora, em agosto vou para Dinamarca, para o castelo do Hamlet, né? Trabalhar o Hamlet lá e tal. Então fora do Brasil tá legal, dentro do Brasil tá difícil, né? Dentro do Brasil tá o canibalismo psicológico, um devorando o outro. E isso nós temos que tratar publicamente. Por isso que eu acho que é legal esse debate aqui, que nós estamos, esse diálogo, né? Que nós estamos falando de saúde mental.
estamos falando de loucura, estamos falando da história do nosso povo, a história das nossas comunidades, a história das famílias que a gente trabalha, a história das nossas próprias famílias, na verdade. As nossas próprias famílias têm traumas transgeracionais. As nossas próprias famílias foram atacadas, foram perseguidas. Então, o que a gente está esperando, né, para que fazer essa grande anamnese nacional, não é isso? Fazer uma anamnese nacional para a gente conseguir sair da lama, né, Daniel? Pois é. Então, então, olha só, a questão da loucura no Brasil. Sim. Que caminhos? O teatro é um caminho. É a cultura, não tem outro caminho. Cultura e cultura de cooperação. Não é independência ou morte mais, é cooperação ou morte. Ou a gente aprende que a gente vai ter que cooperar para resolver os nossos problemas, ou vamos ficar nessa de entregar o ouro pro bandido colonizador e matando as mulheres, matando as crianças, matando os homens, todo mundo morrendo. Né? A taxa de homicídio mais alta do planeta, nós já temos, né? Mas olha só, comunidade disfuncional. O Brasil, eu acho que o Brasil, teoricamente, é o país mais rico do mundo. Eu acho também. E todo mundo está de olho aqui. É, cobiçado. Ó. Então, quanto mais loucura que a gente tiver... Mais dominados. Mais entrega a todo mundo. É. Petróleo, eu falei isso. A gente é punido não pelos nossos defeitos, mas pelos nossos méritos. Exatamente. Aqui no Brasil. E a gente é punido, ameaçado pela nossa potência, que é muito grande. Porque nós somos o povo que misturou todas as raças da Terra. E temos todos os rituais, todas as culturas aqui dentro. Então nós somos capazes de fazer uma nova síntese. Se tem eu viajei no Canadá, estou indo trabalhando, trabalhei na Itália, vou trabalhar na Dinamarca, trabalhei no México, no Canadá. Estou rodando, graças a Deus, né? Porque isso ajuda muito a gente a compreender esse papel da cultura na produção das doenças. E eu estou vendo isso, que a gente está com essa possibilidade de fazer uma síntese no Brasil, uma nova síntese. E nós somos o único povo, e o mundo todo olha para o Brasil com essa expectativa de que a gente vai sair com uma nova síntese, com uma nova visão que, pelo que nós estamos estudando, entendendo, é uma nova visão sobre a humanidade. Uma visão que conheça as origens e conheça o final. Que conheça desde o início africano, lá há 7 milhões de anos atrás, quando a gente divergiu dos chimpanzés e mudou a geografia da África, surgiu a savana, até hoje, quando chega esses faustos europeus assassinos, desarranjam totalmente a civilização indígena que estava aqui há 40 mil anos, né? E a gente tem que agora reformular como que esses rituais... Eu fiz um grupo, supervisionei um grupo de formação de terapeutas lá no Grajaú outro dia, com um grupo legal, a Beça, e eu falei, quem nós somos, meus amigos? Quem nós somos os brasileiros? Quem nós somos? Me parece que nós somos um povo que tem todas as religiões, que tem todos os rituais, que tem todos os deuses, em busca de um mito, né? Em busca de uma nova síntese, de uma nova história. E eu acho que autores como Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Nísio da Silveira, Anísio Teixeira, Mário de Andrade, Gregório de Matos e muitos outros entenderam isso. Então, olha só, então o que resta é meter a cara. Meter a cara. Ação. Meter a cara. Pular a cerca e ação. Mesmo que outra geração após a minha seja o que faz o lucro da vida, não há lucro do bolso, da vida. Sim. Então tem que meter a cara. É isso. Quanto mais a loucura chega no Brasil, porque é um país muito rico, nós, na nossa visão, é meter a cara. É isso. Ação e cooperação, né? Eu fiz um poeminha que fala assim, reage, mas cria. Porque reagir para repetir só piora o problema. Então, Vitor, vou dar parabéns pela tua determinação, esforço, pique. E lamentavelmente, o programa terminou 45 minutos, é um tempo de futebol. Então, e vamos conversar, outra vez você vai viajar e voltar, tá aqui de novo, pulando a cerca. Então, vamos cantar mais uma vez. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Mais uma vez! Obrigado, Daniel.